mundo que Charles Lucky Luciano criou, havia uma regra não escrita que pairava acima de todas as outras, mais sagrada que o omertá. A organização vem sempre em primeiro lugar. A ambição pessoal, aquele desejo ardente de ter seu nome em letreiros de neon, era uma doença que geralmente acabava em um caixão fechado. Mas a história do crime nos ensina que sempre há alguém que acredita ser maior que o sistema. Alguém que olha para o trono e vê um assento vazio, mesmo quando o rei está apenas despachando de outro escritório. Em meados da década de 1950, esse homem era Vito Genovese. Vito não queria ser apenas um chefe. Ele queria ser o chefe, o retorno do César que Luciano havia cuidadosamente enterrado anos antes sob camadas de estrutura corporativa. Luciano, exilado na Itália pelo governo americano, parecia distante. Uma relíquia do passado. Um leão sem dentes tomando café expresso em Nápoles, enquanto os verdadeiros negócios aconteciam nas ruas frias de Nova York. Genovese viu uma abertura. Ele, um homem de violência bruta e astúcia camponesa, começou a tramar o maior golpe desde a Guerra de Castellamarese. Ele planejava decapitar a máfia moderna e usar a coroa sozinho, restaurando o título de Capo di tutti i capi, chefe dos chefes. Mas Vito cometeu um erro de cálculo fatal, o tipo de erro nascido da arrogância pura. Ele esqueceu que Lucky Luciano não precisava estar em Manhattan para ver tudo o que acontecia em Manhattan. Ele esqueceu que o homem que reorganizou o crime na América não lutava com armas. Ele lutava com o cérebro vendo 10 jogadas à frente no tabuleiro. E enquanto Genovese planejava uma guerra sangrenta, Luciano estava na cozinha, preparando um bolo. Um bolo de 50 quilos feito de farinha, fermento e mentiras que enterraria Vito Genovese para sempre. Não em um cemitério, mas na vergonha eterna. Esta é a história do maior golpe de confiança na história do submundo. Para entender a audácia de Vito Genovese, é preciso entender o cenário da época. Lucky Luciano, o arquiteto da comissão, o homem que transformou bandos de rua em um sindicato nacional, foi deportado em 1946. Mesmo do outro lado do Atlântico, sua sombra cobria a América. Ele mantinha a ordem através de intermediários, telefonemas codificados e mensageiros que viajavam mais que diplomatas. Ele era o presidente do conselho, distante, mas onipotente. Vito Genovese, por outro lado, era o vice-presidente executivo que sujava as mãos diariamente. Vito era da velha guarda, um homem que acreditava que o respeito nascia do cano de uma arma, não de uma negociação em uma sala de reuniões. Ele serviu lealmente, ou assim parecia, mas por dentro, o ressentimento fervia. Por que ele, que estava nas trincheiras de Nova York lidando com a polícia, os sindicatos e a sujeira do dia a dia, deveria enviar envelopes gordos de dinheiro para um homem que vivia como um príncipe aposentado sob o sol italiano? A lealdade de Genovese começou a corroer, substituída por uma fome insaciável de poder absoluto. Genovese começou sua campanha da maneira tradicional, com sussurros, em clubes sociais esfumaçados no Brooklyn e em restaurantes discretos em Little Italy. Ele começou a plantar as sementes da discórdia. Lucky está velho, ele dizia a capitães insatisfeitos. Lucky perdeu o contato com as ruas. Ele não entende mais o nosso negócio. Ele começou a reunir aliados, homens ambiciosos que se sentiam preteridos pela estrutura atual. Homens que preferiam a ação imediata à paciência estratégica de Luciano. Genovese estava construindo um exército dentro do exército. Seu plano era simples e brutal. Em uma noite de facas longas, ele eliminaria os principais leais a Luciano, homens como Frank Costello e Meyer Lansky, e assumiria o controle total da comissão. Ele queria voltar aos dias de Al Capone, onde o poder era ostentado, não escondido. Mas o que Genovese, em sua visão de túnel de ambição, falhou em perceber foi a profundidade da rede de inteligência de Luciano. Lucky não construiu apenas um império do crime. Ele construiu um império de informação. As paredes tinham ouvidos, e esses ouvidos estavam conectados a uma linha direta para Nápoles. Um garçom que ouvia uma conversa, um motorista que notava uma reunião estranha,
Um banqueiro que via uma movimentação de fundos suspeita. Tudo chegava a Luciano. Quando os primeiros rumores do golpe de Genovese cruzaram o oceano, Lucky não entrou em pânico. Ele não gritou, não quebrou móveis. Ele acendeu um cigarro, serviu-se de um sambuca e começou a pensar. Luciano sabia que não podia simplesmente mandar matar Genovese. Vito era poderoso, tinha muitos seguidores. Uma guerra aberta nas ruas de Nova York em meados dos anos 50 traria um calor insuportável do governo federal e da mídia, destruindo décadas de trabalho cuidadoso para manter a Cosa Nostra nas sombras. Matar Genovese faria dele um mártir para a velha guarda. Não, Luciano precisava de algo mais limpo, mais definitivo. Ele precisava neutralizar Genovese de uma forma que não apenas o removesse do tabuleiro, mas que também destruísse sua reputação, sua credibilidade. Ele precisava humilhá-lo. Lucky conhecia a fraqueza fundamental de Vito, a ganância. Genovese amava o dinheiro quase tanto quanto amava o poder, e para financiar seu golpe de Estado, ele precisava de muito dinheiro, rápido, armas, soldados, subornos. Uma revolução não é barata. Luciano decidiu usar essa fome contra ele. A armadilha foi montada com a precisão de um relojoeiro suíço. Através de canais indiretos, usando intermediários que pareciam não ter conexão com Luciano, a notícia chegou aos ouvidos de Genovese. Havia uma remessa massiva de heroína disponível. 50 quilos. Pura, intocada, vinda direto dos laboratórios da conexão francesa ou turca. Era o tipo de carga que poderia render milhões de dólares nas ruas, o suficiente para financiar qualquer guerra e ainda sobrar para comprar uma ilha. A isca era irresistível. Para Genovese parecia um presente dos céus, ou talvez um sinal de que a própria sorte estava do seu lado. Genovese, cego pela perspectiva de lucro imediato, mordeu a isca com força. Ele não questionou profundamente a origem. A necessidade de capital para seu golpe era urgente demais. Ele organizou a compra. Ele reuniu seus homens mais confiáveis, levantou o dinheiro para o pagamento inicial e preparou a logística para receber a mercadoria. Ele já estava contando o dinheiro. Já estava se vendo no topo do mundo. O novo rei de Nova York. O encontro foi marcado para um local discreto, o tipo de cenário clichê que a realidade do crime tantas vezes imita. Um armazém sombrio, talvez perto das docas, onde o cheiro de óleo diesel e água salgada se misturava com a tensão no ar. Os homens de Genovese chegaram armados até os dentes, nervosos, prontos para qualquer coisa. O outro lado, os vendedores, eram profissionais, calmos. As malas com dinheiro foram abertas, o brilho verde das notas iluminando os rostos gananciosos. Então, os caixotes foram abertos. Lá dentro, sacos e mais sacos de um pó branco fino. Genovese, ou seu homem de confiança, fez o teste padrão. Um pequeno furo no saco, um pouco do pó na ponta da faca, levado à língua ou ao nariz. O teste inicial foi positivo. Parecia real. Tinha o gosto amargo, a textura certa. A adrenalina da vitória correu pelas veias de Vito. O negócio estava feito. O dinheiro mudou de mãos. Os caminhões foram carregados. Genovese sentiu que havia vencido. Ele tinha o poder de fogo financeiro para derrubar Luciano. E então, o mundo desabou. Sirenes uivaram na noite. Luzes vermelhas e azuis cortaram a escuridão. Agentes federais do Bureau de Narcóticos armados com metralhadoras Thompson e mandados de prisão surgiram de todos os lados. Não foi uma coincidência. Não foi azar. Foi a segunda parte do plano de Luciano. Uma denúncia anônima, cirúrgica, havia sido feita às autoridades certas no momento exato. Genovese e seus homens foram presos em flagrante. Eles estavam cercados por 50 quilos do que acreditavam ser a droga mais ilícita do planeta. Vito foi algemado, sua cara de triunfo substituída por uma máscara de fúria e descrença. Ele havia sido pego na maior operação de tráfico de drogas da década. Ele sabia que isso significava décadas na prisão, o fim de seu sonho de poder.
Mas a verdadeira genialidade da vingança de Lucky Luciano não foi a prisão. A prisão era apenas o palco. O verdadeiro golpe veio dias depois, quando os resultados do laboratório da polícia voltaram. Os jornais estamparam as manchetes, e a notícia correu pelo submundo como um incêndio em um depósito de gasolina. A heroína de 50 quilos, a carga pela qual Genovese havia arriscado tudo, investido uma fortuna e pela qual agora enfrentaria décadas atrás das grades, não era heroína. Não havia 1 grama de narcótico naqueles sacos. Era farinha, fermento em pó, açúcar de confeiteiro, uma mistura inútil de ingredientes de cozinha. A humilhação foi total, devastadora, pior do que qualquer bala na cabeça. Vito Genovese, o temido subchefe, o homem que queria ser o rei dos reis, não foi derrubado por uma guerra de gangues gloriosa. Ele foi derrubado porque foi o maior otário da história da máfia. Ele comprou 50 quilos de material de panificação pelo preço de ouro. Lucky Luciano não apenas o prendeu, ele o transformou em uma piada nacional. No código de honra distorcido do submundo, ser um assassino cruel é aceitável, até respeitado. Ser um idiota que cai em um golpe desse tamanho é imperdoável. Genovese foi condenado. A lei era clara. A conspiração para traficar drogas, a intenção, era suficiente para mandá-lo para a prisão por muito tempo, mesmo que a droga fosse falsa. Ele foi sentenciado a 15 anos em uma penitenciária federal, onde morreria anos depois. Um homem quebrado, amargo e, o pior de tudo, ridicularizado pelos próprios criminosos que ele aspirava a liderar. Enquanto isso, do outro lado do oceano, em uma varanda ensolarada na Itália, Lucky Luciano recebia as notícias. Dizem que ele não sorriu, não brindou, não fez discursos. Ele apenas leu o jornal, dobrou-o cuidadosamente e continuou a beber seu café. Ele havia provado seu ponto sem disparar um único tiro. Ele mostrou a todos, aos jovens turcos em Nova York, aos velhos chefes na Sicília, a qualquer um que ousasse pensar que ele estava fora do jogo, que a verdadeira força não reside nos músculos, mas na mente. Ele havia enganado o enganador. Ele havia usado a ganância de seu inimigo como a corda para enforcá-lo. O golpe de estado de Genovese terminou não com um estrondo, mas com a risada silenciosa do homem que sempre soube que o crime organizado, no final das contas, é apenas um negócio onde os mais inteligentes sobrevivem e os tolos acabam pagando a conta por um bolo que nunca comeram.